Olá, bem-vindo ao segundo vídeo do tutorial Iniciando em Kohana 3.2. Ok, no vídeo passado, para quem não assistiu, você pode encontrar aqui no planet.kohanabrasil.com.br não só a sequência desses vídeos, mas vários outros conteúdos que a comunidade Kohana Brasil tem publicado aqui nessa página. Tá? Vale a pena se você quer se aprofundar um pouco mais desse sistema, que é show de bola, ok? Então tá, continuando na nossa aula, você aprendeu como trabalhar com o controller, com a view. Nós criamos uma paginazinha básica aqui. Esse daqui é o nosso controller, né? Controller welcome, temos duas actions, a action index, a action test, as duas puxam automaticamente o template. Enfim, se não entendeu, você volta no vídeo lá. Agora vamos para o model. O que eu quero fazer aqui agora é criar um banco de dados para a gente poder puxar algumas informações e trabalhar aí na forma que a gente aprendeu aqui, né? Então vou criar um model, um banco de dados MySQL, que ele vai conversar com o controller. Então é agora que você vai ver como é que funciona. Ok, primeiro de tudo você tem que configurar o seu banco de dados. Então para isso eu criei aqui um banco de dados, teste no meu server, não tem nenhuma tabela ainda, porque primeiro eu vou configurar o Kohana, esse banco de dados lá, e vou criar meu modo, depois eu volto aqui e crio as tabelas, tá? Enfim, você escolhe o processo, se cria antes ou depois. No código, você tem que vir nessa pasta aqui que o Kohana já disponibiliza um arquivo padrão para você configurar. Então, venho em módulos, database, configuração, abro o arquivo database aqui. Não mexo nele aqui, vou salvar como, porque não precisa mexer ali, apenas tem que salvar ele na minha pasta application, configuração. Aqui eu salvo meu arquivo database. Opa, ali ó, salvou. Então já está salvo, já estou usando. Agora eu posso mexer. Você está vendo aqui a palavra default. Ele está querendo dizer que esta database aqui, ela é a padrão que o Kohana vai entender. Tem alternativas e tem várias outras databases que eu posso adicionar. O Kohana é legal que você pode interligar várias databases na mesma aplicação e não precisa ser MySQL, pode ser outras databases também, você escolhe. No caso eu estou utilizando MySQL, então não preciso alterar o type dela aqui, deixo o MySQL lá e vou só adicionar as informações. Se você está numa database online, você pode mudar o localhost aqui e no lugar do localhost você coloca o endereço IP da sua database ou, enfim, o link dela, a URL. Pronto, fiz isso, já salvei minha database, agora o Kohana já sabe que já existe uma database padrão. Então, todo comando que eu solicitar, que se eu não definir nenhuma database para solicitar alguma query, automaticamente ele vai acessar essa database, ok? Então vamos para o nosso controller. O que eu preciso criar agora, para puxar no controller, para criar uma query aqui dentro do meu controller e passar para a variável content, o arquivo. Então, o que eu preciso criar? Preciso criar um model, ok? Então, assim, nesse model, ele vai conter a configuração que vai acessar esta database aqui que eu já salvei, ok? Então, tá, a gente tem alguns padrões dentro do Kohana que nós devemos seguir. Esses padrões são a forma que você digita a informação, como você coloca aqui dentro, para você ter uma maior usabilidade, enfim, para você ter o sistema funcionando legal e ele vai te facilitar muito. Então, como é esse padrão? Primeiro eu vou criar aqui criar algumas tabelas ali dentro do nosso banco de dados. Dentro do banco de dados, quando eu vou criar uma tabela, geralmente você coloca o nome que vem na sua cabeça, enfim, que você vai usar. No caso, eu estou querendo criar uma tabela para usuários. Vamos supor que eu quero salvar o nome e sobrenome de vários usuários. Apenas isso, o ID dele, o nome e sobrenome. Aqui no caso, como é vários usuários, então o nome já fica super subjetivo. Usuários. Aqui, enfim, eu vou botar o padrão, não tem problema. Então lembra
que, enfim, ela tem uma lógica por trás desses padrões do Kohana. O nome sempre tem que vir no plural aqui dentro da tabela. Porque é óbvio, você não tem um usuário, você vai ter vários usuários aqui dentro. Então é normal você colocar a palavra usuários e não a palavra usuário. Entendeu? Então sempre coloca as palavras no plural aqui, depois você vai entender por quê. Aí eu já vou fazer um esquema aqui, vou colocar o nome, fazer uma configuração dele básica. Vou botar nome, sobrenome e idade, ok? Beleza, coloquei nome, sobrenome, coloquei a idade do cara. Vou criar uma linha aqui, vou colocar aqui meu nome, idade. Pronto, já adicionei aqui eu, Guilherme, ok? Sobrenome, idade e o ID é o primeiro, tá? Na tabela usuários com o nome no plural. Agora eu vou fazer o nosso model ler aquela tabela, ou seja, tem que criar um arquivo que vai ser específico para aquela tabela. Então, cada tabela que você vai criar no seu banco de dados, você tem que ter um model para cada tabela criada. Assim vai ser uma forma mais fácil de você interligar depois as informações, cruzar elas, enfim. Para isso, adiciono um novo arquivo, vou salvar ele aonde? Agora eu vou salvar ele lá no meu Application Classes Model. Qual que é o nome do meu arquivo que eu vou salvar? É usuários? Aí que começa o lance do Kohana. Não, não é usuários, é usuário no singular. Por quê? Você vai entender. Pensa, por quê? O Kohana ele vai pensa na lógica da coisa, né? Esse sistema ele vai trabalhar com cada usuário em questão, ok? Então assim, pensa no usuário, pensa no sentido do singular, é para você imaginar a forma como que ele trabalharia. Então, por isso que seria no usuário, depois ele se encarrega de achar a tabela no plural. Vou copiar minha linha de segurança aqui, colo ela aqui, e com apenas uma única linha eu vou fazer toda a interligação do Kohana com a nossa tabela. Então, crio uma classe, model, M no maiúsculo, usuário, é o nome do meu módulo, vai estender para ORM. Opa. Aí, pronto. Salvei, pronto. A partir de agora, teoricamente, porque eu acabei seguindo alguns padrões, eu não preciso fazer mais nada. Com essa única linha que eu acabei de criar nesse arquivo, o Kohana já pode ler a minha tabela usuários que eu criei lá. Ele já pode, enfim, identificar, salvar, criar novos registros. E é isso que a gente vai ver. Então, tá aqui o meu model. Vamos voltar para o controller. No controller index, em vez de mandar para o content, iniciando em Kohana, eu quero mandar o nome do peão. Apenas o nome. Então, como é que eu faço? Primeiro, eu teria que ter o ID dele. Então, vamos supor que a gente passaria de alguma forma esse ID. Eu vou colocar aqui só para a gente testar. Depois você vai ver como que a gente captura esse ID através da URL. A princípio, eu coloco aqui ID. E agora a gente vai criar aqui o nome. Usuários. Pode ser... Aqui não precisa ser, teoricamente... Enfim, aqui você pode definir o nome que você quiser para salvar a informação que o ORM vai te passar, que o banco de dados vai te retornar. Então, ele é igual ao ORM, que é o módulo, factory. Aí, qual factory que é? Então, você tem que especificar o factory. Qual o factory que a gente colocou? Ou seja, qual que é o nome do módulo que você vai querer puxar a informação? Módulo usuário, ok? Então, aqui no factory, eu coloco o usuário, da mesma forma que eu coloquei ali. Tá. Dessa forma, se eu deixar assim apenas, o Kohana ele já vai achar a tabela, mas eu não especifiquei qual ID. Tem várias formas de especificar várias informações, depois você vai ver como que faz isso. Mas a forma mais simples, na mesma linha de você achar o ID que você quer, é só coloca uma vírgula do lado e ID, pronto. Então aqui que eu acabei de fazer? Eu acabei de falar assim, ó, usuários é igual ao ORM, ou seja, na tabela usuários, eu quero que você encontre o ID1. Tá? Aí como é que eu busco essa informação, como é que eu trabalho com ela? Então, da mesma forma que você usa na orientação a objetos, aqui você vai usar no
ORM. Então, usuários, que na verdade é um objeto. O que ele acabou de fazer aqui? Esse usuário, ele tornou-se um objeto com essa função aqui. Então, ele atrelou a busca no objeto usuários. Então, a partir de agora, ele é um objeto. Então, eu quero o nome. Pronto. Simplesmente faço desse jeito. Agora, quando eu entrar na Action Index, ele vai me retornar o nome do ID 1. Salva aqui o welcome. Vamos ver como é que aparece lá. Então, esse seria a Action Index. Controller welcome, Action Index. Eu entro. Opa, ali ó. Guilherme. Ótimo. Então, você viu que está funcionando mesmo a bagaça. Agora vem aquela pergunta, que era a minha dúvida. Porra, cara, mas aqui na tabela tá usuários no plural. Como é que o bichinho fez para achar, sendo que em nenhum momento eu digitei a palavra usuários no plural? Ó, usuário, usuário, usuário. Como é que faz? Porque o Kohana, ele tem um sistema que ele converte, né, automaticamente essa palavra para que é o padrão do sistema, né? Então, como é que funciona? Só que tem o seguinte, esse padrão, ele é inteiro em inglês. Então, se eu criasse um model, underline, vamos supor, person, que extend a ORM, qual que seria o nome da minha tabela? O nome da minha tabela não seriam persons com S, porque o plural de person, o que é person em inglês? Person significa pessoa. Não seria person, seria people. Ok? Então, assim, o Kohana ele entendeu o quê? Ah, eu pedi o nome person. Tá, então ele vai entender assim, se o cara definiu um model com a palavra person, então vou passar para o plural, quer dizer que existe uma palavra chamada people. Mas o que é diferente aqui, é que não funciona dessa forma fácil, entendeu? Então, como que a gente tem que fazer? Por exemplo, eu coloquei usuários. Então, eu coloquei aqui model usuário extend ORM. O Kohana ele vai perguntar. Existe, então, uma tabela no banco de dados com o nome usuários. Porque ele entende, se ele não conhece essa palavra, ele simplesmente acrescenta o S no final. Mas a gente sabe que não são todas as palavras que o plural é um S no final. Se você puxar organização, por exemplo, plural de organização não é organização com S. É organizações, entendeu? Então tá, então como é que a gente faz aqui? Por exemplo, eu vou acabar mudando alguma coisa aqui só pra gente fazer aqui um teste. Empresarial, por exemplo, model empresarial. Extend para ORM. Vou mudar o meu banco de dados, a minha tabela, para empresariais. Seria, enfim, usuários do módulo empresariais. Enfim, eu mudei aqui empresarial, que seria o singular, botei o plural no banco de dados, seguindo a mesma regra. E aqui eu vou botar o mesmo nome que a gente colocou aqui no nosso módulo, empresarial. Vamos ver a zica que vai dar isso aqui. Se eu puxar, opa, class model empresarial not found. Ok, ele está falando aqui que não foi encontrado o que a gente solicitou. Não foi mesmo porque a gente não mudou aqui. Deixa eu alterar o nome também. Pronto. Vou fechar aqui. Pronto, agora tá certinho. Empresarial, empresarial, empresarial. Mudei tudo aqui para empresarial. E vamos ver como é que ele vai, o erro que ele vai dar aqui. Ó, olha lá. Tabela, aula empresarial com S não existe. Ou seja, ele está falando que a coluna empresarial com S no final não existe. Por quê? Ele entendeu o quê?
que já que ele está solicitando a palavra empresarial não existe no inglês, eu vou botar um S aqui e vou tentar achar essa aplicação empresariais. Mas, pô, o plural de empresarial não é empresarial com S, é empresariais. Ok, então como é que a gente faz? Então, isso daqui foi uma solução muito boa para gente que está no português usando Kohana. Então, vou colocar aqui, alterando o nome da... Opa, definindo o nome da coluna. A gente vai passar para o Kohana qual que é o nome que a gente quer que ele pegue. Então, já existe uma variável que a gente define para ele e passa. Quando setada, ele vai mudar para empresariais. A partir de agora, eu falei para o Kohana, Kohana, o plural dessa palavra não é colocando S, é empresariais. Ou seja, o nome da minha tabela lá no banco de dados é empresariais. Então, toda vez que eu chamar o modo empresarial, você sabe que é na tabela empresariais. Aí, eu volto aqui, o que eu faço? Aí ele funciona. Ou seja, porque a gente definiu para ele o nome correto. Então, isso daqui é muito importante você saber, tá? Ok, então, visto tudo isso, você já viu como é que faz interligação. O que o Kohana acabou de fazer aqui? Ele fez isso. O controller, como você pode ver aqui do lado, aqui, exatamente aqui, ele solicita a informação para o model. Então, ele pega a informação, define um objeto usuário, que consta toda a query aqui, todo o request que teve de volta do model, mandou de novo para o controller. E aqui, nesse exato ponto, o controller passa a informação que o model voltou para a view. A view pega, captura essa informação, trabalha com ela e manda de novo para o browser. Então, é exatamente esse caminho. Você tem essa separação. Então, você vê que com poucas linhas, você consegue estar trabalhando muito bem com o banco de dados. Aí é só alegria. Aí, se eu quiser botar, por exemplo, sobrenome, eu vou botar aqui o sobrenome. Como que eu faço? Pô, da mesma forma, usuários, sobrenome, exatamente o nome igual que eu defini na minha tabela lá. Ou seja, não precisa ficar, enfim, setando outras coisas, não. Se eu voltar aqui, pronto, Guilherme Mauro. Se você colocar a idade, também dá a mesma coisa, enfim, aí você vai. Tá, esta é uma forma, beleza, legal de fazer. Agora, outra coisa é o quê? Como que a gente vai trabalhar, por exemplo, uma forma mais tranquila. Por exemplo, eu quero listar todos os nomes cuja idade seja igual a 22. Então, vou colocar aqui. Ciclano, teste, a idade vai ser 20. Então, agora eu tenho dois registros. Um que tem 22 anos, outro que tem 20 anos. Agora, vou fazer uma query simples. Eu quero perguntar aqui quem dos usuários, né, que agora não é mais usuários, enfim, empresariais, quem deles tem a idade de 20 anos. Então, agora eu começo a fazer, enfim, todas as perguntas e tal. Tranquilo. Então eu vou botar aqui, where, enfim, lista tudo para mim dentro da tabela empresariais, do módulo empresarial, aonde idade. Aí, enfim, você pode trabalhar com os padrões, isso que é legal, né? Os padrões. Enfim, eu posso trabalhar com like aqui, igual exatamente como você trabalharia numa query. 22 anos ou 20 anos. E aqui eu simplesmente puxo de novo e mando ele encontrar uma pessoa. Find. Tá, o que eu fiz aqui? Aqui eu passei na query uma decisão para ele tomar, que é para ele listar todo mundo, mas apenas quem tem a idade exatamente igual a 20. E aqui eu boto find. Esse find não é para encontrar todo mundo, é para encontrar apenas uma pessoa. Se eu quisesse listar todo mundo, que na verdade não tem, eu colocaria underline all, ele ia encontrar todo mundo, mas como ele não tem, eu coloco apenas find. Desta forma, ele vai me retornar na tabela do usuário quem tem apenas 20 anos. Ok? Então, vou fazer um teste aqui.
Vou atualizar. Pô, Ciclano Teste. Ciclano Teste, ele realmente tem 20 anos. Então, você viu que não tem segredo aqui para trabalhar, né? É bem fácil. E quem tem 22 anos, vou colocar 22 aqui, né? Tá, Guilherme. Legal. Guilherme tem. Tá. Agora, se eu colocar, sei lá, 25, tem alguém com 25? Não, não tem ninguém. Então, não me retornou nada, né? Enfim, eu poderia estar fazendo uma variável aqui de erro também, né? Por exemplo, aí começa as condicionais, né? Aqui você viu que não me retornou nada, mas eu queria, pô, botar uma mensagem lá, né? Então tem várias formas. É legal você trabalhar toda a sua lógica no controller. Eu poderia vir aqui no meu template e mexer no content, mas né, para retornar a mensagem. Mas eu vou fazer minha lógica aqui. Então eu vou colocar lá uma condicional if, que mais depois a gente vai estar explicando com calma as condicionais. Só para você ver a dinâmica. Então eu coloco ali usuários. Se o ID do usuário é maior que zero, ou seja, se ele encontrou realmente algum usuário, ele vai mandar a minha content para isso. Se ele não encontrar nada, eu passo para o meu template content a mensagem que não há usuários encontrados com a idade. Eu posso até passar a idade aqui também. Enfim, a gente tem que botar idade, tem que criar essa variável que a gente não criou, né? Só para fazer aqui bonitinho. Idade 25. Aí aqui eu posso botar uma variável também. Você já aproveita e já vê. Aí pronto. Então, puxei a idade aqui para cima, só para a gente deixar no topo. Então eu coloquei idade 25, ele vai perguntar a idade de algum usuário lá dentro da tabela, com a idade igual à idade que a gente salvou aqui, 25. Se tiver, ou seja, se o usuário ID, ou seja, se ele encontrar o usuário, algum ID, for maior que zero, ou seja, qualquer usuário que ele encontrar for maior que zero, quer dizer que ele encontrou alguém, né? Então a gente retorna essa pessoa que ele encontrou. Ou seja, se não tiver o ID for igual a zero, não for maior, significa que ele não encontrou ninguém. Por isso que o ID, essa informação vai retornar falsa. Por isso que ele cai para o else. E, enfim, vai retornar que não é o usuário, colocando a idade que a gente solicitou aqui. Então, se eu fazer o teste, não há usuários encontrados com a idade 25. Pô, legal. Pô, que bagaça é essa daqui? Esse daqui é um errinho de char7 simples, que é corrigido da seguinte forma. Eu tenho que vir aqui no meu sistema, editar as preferências do arquivo. Se for ver, você está vendo que o encoding dele não está em UTF-8, o sistema inteiro está em UTF-8. Então, se eu quero mexer, eu simplesmente boto em UTF-8, salvo ele. Tem que vir na minha view também e salvar, porque ela vai capturar essa informação. E eu deixo todos em UTF-8. Aí não tem erro. Isso daqui é uma coisa chata também. Mas depois, aí, pronto. Não há usuários encontrados com a idade 25. Então, pô, você vê que é super easy, né? Aí, algumas outras perguntas simples se eu quisesse colocar mais where, enfim, aí você pode colocar, depois você vai ver como é que vai ser as listagens que a gente, na próxima aula, você vai aprender a trabalhar com array. Mas vamos melhorar um pouquinho isso daqui. Vamos supor que você queira. Enfim, a idade tem que ser igual à idade, o nome tem que bater também. O nome tem que ser Guilherme. Então, coloco aqui. O campo que eu quero, né? Nome tem que ser igual ao nome que eu estou exigindo. Ok? Idade. Então vamos fazer um teste. Se ele acha alguém com a idade 25 e com o nome Guilherme. Então, se eu pesquisar aqui, vai dar erro, não achou. Se eu voltar para o sistema agora, Guilherme tem 22. Vamos ver se ele acha agora alguém com o nome Guilherme com a idade 22. Se eu voltar aqui, opa, beleza, encontrou. Então você viu que é muito fácil trabalhar com a informação, né? Você não tem dificuldade, enfim. Aí, na próxima aula, agora você já viu
como você cria o teu model, você viu como o model ele passa informação para o controller, que passa para a view, você soube trabalhar com ORM, você entendeu que você precisa trabalhar com esses padrões de texto, se a palavra é no singular, se a palavra é no plural. Então você sabe que na tabela, no banco de dados, aqui sempre vai ser no plural e lá dentro do sistema sempre vai ser no singular. É só você capturar, ter essa ideia e você falar para o Kohana lá no seu model, identificar o nome certinho, porque no português o Kohana não vai entender certinho o português. Algumas palavras são diferentes, não é apenas colocar o S no final. Então por isso que você tem que estar adicionando esse protect e a variável table name, ok? O que você vai ver na próxima aula, que a gente vai finalizar, vai ver array, que é como você vai listar vários resultados na página, e um pouquinho mais sobre as condicionais if else, que para você trabalhar de uma forma mais dinâmica os resultados. Tá? Mas até aqui você já viu bastante coisa. Né? Até aqui você já viu estrutura MVC, configurando Kohana, Hello World, Controller e View, Model View Controller e ORM. Ou seja, já dá para você fazer muita aplicação, já dá para você fazer muita coisa já com o que você já viu. Mas na próxima aula vamos aprimorar um pouquinho esse sistema e depois finalizar a aula com um sistema um pouquinho mais robusto na questão do template. Como você, enfim, organizar o seu desenvolvimento para você achar os templates, achar as coisas, ok? Então, mais uma vez, dúvidas, pode mandar um e-mail. E quer saber um pouquinho mais das coisas, entra aí no planet.kohanabrasil.com.br. Fica para a próxima. Até mais.